Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento. E eu e o Zé Amaral estamos aqui hoje para poder buscar responder algumas perguntas que nos foram encaminhadas anteriormente ao centro e, na medida do possível e das nossas limitadas condições, vamos tentar ajudar a compreender um pouco isso que foi questionado, tá bom? E como foi orientado, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, procurar o pessoal que está na lateral para que possa registrar a pergunta e trazer até a gente. A primeira pergunta que eu peguei aqui foi a seguinte: moro no exterior e meu pai morreu no Brasil. Sinto-me culpada por não estar perto dele. Essa situação, ela é curiosa, ela é relativamente comum. Com frequência a gente ouve pessoas que se sentem em débito com seus pais por conta de, na hora da morte, ou na hora da doença, ou por algum outro motivo, o filho não poder estar perto. Eu penso em duas situações que podem ajudar a confortar. Pelo seguinte: em vida, nossos pais, que nos abrem caminhos, que nos receberam, que concordaram em nos receber nessa encarnação, nós devemos e temos que buscar ter gratidão por tudo aquilo que eles conseguiram nos proporcionar. Bem ou mal, em maior ou menor grau, é o que eles comumente conseguiram fazer, foi possível fazer. Mas também é muito comum os filhos, alguns, ou nem todos, claro, em algumas situações, filhos se afastarem de seus pais, por motivos diversos. Brigas, questões financeiras, questões de trabalho, necessidade de mudança, constituição de nova família. Então, os filhos se afastam dos pais por motivos muito variados. Agora, o mais importante é ver o que você carrega no seu coração no momento em que você está se afastando deles. Se você está indo embora, saindo dali de perto, com um sentimento de dever cumprido, apoiando quando é necessário, ou se você está indo embora com uma culpa, uma dor, uma mágoa, uma revolta, uma briga. Porque se isso permeia seu pensamento, no futuro, aquilo continua, o seu pensamento ele vai definir muito do que você vai vir a sentir dali em diante. E essa dor vai andar com você e você vai levá-la para onde você for. Enquanto você não conseguir buscar resolver a situação e conseguir ter conforto, de forma a ter dentro de você o sentimento de dever cumprido, essa culpa sempre vai te permear. Porque na hora ou na ausência física dos seus pais, no desencarne deles, essa culpa vai tomar conta da mente, da sua mente. E aí vem esse sentimento da culpa, por estar distante, por ter sido ausente, por não ter conseguido dar o apoio que você intuitivamente ou vocacionalmente sabe que poderia fazer. Porque uma pessoa que, mesmo se afastando, está em paz com sua consciência, sabendo que faz o que tem condições, que lida bem com esse afastamento, que trata bem os seus pais, a distância, a ausência na hora do desencarne não é necessariamente uma culpa. Exatamente porque o desencarne é uma parte da nossa vida, é um momento comum a todos nós. Nesse momento, quando a pessoa diz que sente-se culpada, invariavelmente ela está pensando que ela deixou de fazer alguma coisa. Ela pensa que ela podia ter feito diferente e agora aquela oportunidade já não existe mais. Então, se intuitivamente, se dentro de nós existe essa vontade da mudança, essa necessidade de apoio e esse cuidado que está com os nossos pais, façamos. Façamos para que nós fiquemos em paz. E é buscar essa paz mesmo estando próximos, porque em algumas situações
a divergência na família é tão grande que essa pessoa aqui fala que sente-se culpada por estar longe. Mas é muito comum também a pessoa sentir-se culpada mesmo morando junto, ou seja, esteve ausente debaixo do mesmo teto. Então, a sugestão é sempre buscar o equilíbrio e a harmonização, o esclarecimento, para que essa culpa não seja tão dilacerante e que haja perdão, principalmente consigo próprio e em relação à situação que foi vivida. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui com vocês. Tem uma pergunta aqui que é significativa. Como superar meus pensamentos negativos? Eles são uma presença constante. A única forma que eu posso dizer é bem-vindo ao time, porque todo ser humano que está num planeta que habita, onde abriga, né, um mundo de expiações e provas, nós estamos em processos de transformação contínua, mudanças contínuas. E se você está em mudança contínua, e a nossa necessidade de mudança contínua, é porque a gente chega à conclusão de que uma maneira de pensar que antes estava pensando, já não, né, encontra mais nenhum respaldo na minha nova maneira de ser, na minha nova maneira de pensar. Isso não é negativo. Isso não é pensar de forma negativa. Isso é só da pessoa falar como consigo superar os pensamentos negativos. Olha, você já registrou os pensamentos negativos. Quem registra os pensamentos negativos é porque já tem uma ideia dos pensamentos positivos. É só fazer a escolha. Aí, quando você tem consciência disso, tem que fazer escolhas. E é por isso que a doutrina espírita não exige do espírita a perfeição. Para ser espírita, não é a gente se tornar perfeito, como eu, quando cheguei na doutrina espírita, achei que tinha que ser. Quando eu me ingressei na doutrina espírita, eu virei santo, literalmente. Nossa, até o jeito de falar meu era um jeito suave, que eu nunca fiz na minha vida. Meus queridos irmãos, eu chegava perto da minha esposa, minha irmã, o que eu posso fazer por você? Nossa! Aí, depois de uns 3 meses, ela falou que ia no PROCON reclamar porque eu tinha parado de comer carne, parado de... né, só faltei parar com aquilo também. Aí ela falou assim, eu vou no PROCON. Porque a santidade, né, não existe de uma hora para outra. E isso requer luta contínua, esforço contínuo. É por isso que a doutrina espírita, a única ajuda, né, tácita que a gente precisa é lembrar sempre que para ser um bom espírita, tem que todos os dias, nas 24 horas do dia, se esforçar para domar as suas más inclinações. Só isso. Domar as suas más inclinações. Quando a gente reconhece uma má inclinação, o que significa domar? É colocá-las debaixo de jugo, seu jugo, sua escolha, sua maneira de ser a partir dali. Então, se a gente prestar atenção nisso, é só vigilância. Então, 2 processos, orai e vigiai. Jesus de Nazaré nunca falha, orai e vigiai. E o Espiritismo nos ensina, presta atenção nas suas inclinações. As más inclinações, procure solucioná-las sem brigar com elas. Porque quando você briga com as suas más inclinações, elas ganham força. É igual o caso, por exemplo, do Chico Xavier, quando uma senhora chegou perto dele e falou, Chico, eu não consigo parar de fumar. Às vezes eu rasgo massa de cigarro, entorto ele, fico com raiva, jogo na parede, jogo no lixo. 3 horas da manhã eu estou lá fuçando o lixo para ver se sobrou algum pedacinho de cigarro inteiro para fumar. Aí ele falou, pois é, minha irmã, a senhora está brigando com ele, não pode brigar. A senhora tem que olhar para o cigarro,
falar para ele, ô meu amigo cigarro, quantas alegrias nós tivemos juntos nesses últimos 15 anos em que nós temos uma relação de intimidade. Mas da agora para frente, por favor, segue o seu caminho, eu sigo o meu, e eu te agradeço por tudo que você me deu de bondade nessa minha história de vida. Mas que seja feliz e que eu seja feliz na minha história de vida. Não brigue com as suas más inclinações, apenas supere. Fim. Elas vão vir, vão continuar aparecendo. E outra, nós estamos muito bem acompanhados. Paulo de Tarso, no final da vida dele, fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse sim, eu faço. Eu falei, depois que eu li isso, eu falei, é nós. Estamos juntos, deixa eu aprender delicadamente a lidar com as minhas mazelas. Todos os dias são bons dias para a gente vencê-las. Bom, nós estamos recebendo as perguntas, estamos organizando aqui e vamos trabalhá-las. Na ordem, a pergunta é a seguinte: minhas filhas não acreditam em Deus. São adolescentes. Como agir? Essa pergunta, ela é muito comum, porque às vezes ao nosso redor, na nossa família, há pessoas com maneiras diferentes de crer, isso já é sabido, e há inclusive aquelas que não creem em nada. Os filhos podem, como no caso aqui, adolescentes, creem muito mais nesse materialismo, nesses influencers, na rede social, eles creem em outras coisas. Identificamos isso nos jovens, sim. Mas o que fazer? Dar o exemplo. Eu acredito que os pais ou os familiares que convivem com esses adolescentes, eles podem trabalhar o exemplo. O exemplo é lendo, o exemplo é agindo, e a ação exercida por esses responsáveis, seja pelos pais ou até mesmo pelos avós em algumas situações, insere uma semente dentro daquele espírito. De maneira que quando for, obviamente, a oportunidade, quando for a hora, quando for o momento, aquela semente pode germinar. Porque simplesmente abandoná-los e largá-los e deixá-los para descobrir isso sozinho, aleatoriamente, é muito mais complexo. Então, dar o exemplo, eu creio que seja a melhor forma de você mostrar que você crê em Deus, que você crê em Jesus, que você crê na caridade, no amor ao próximo. E é a partir do exemplo que, diariamente sendo percebido por esse adolescente, há a chance dele vir a se desenvolver, a desenvolver a fé dele, de forma que ele possa, inclusive, vir a participar. Mas eu acredito muito no exemplo. O bom exemplo sempre será espelho para essa pessoa que está começando ou que está nessa fase mais inicial da vida. Como chegou um aqui agora, né? Como lidar com o medo excessivo? É um medo paralisante, impede viagens, lazer, interação com a família. Medo de morrer. Nesse caso aqui, em primeira instância, é preciso de providenciar psicoterapia para que a pessoa possa, pelo menos, tentar entender a origem do processo. Onde começou. Às vezes a psicoterapia pode te ajudar muito. E, paralelamente a isso, tenta entender que a doutrina espírita pode te ajudar demais com um ponto fundamental. Primeiro, a certeza de que você não vai morrer.
A doutrina espírita te dá essa segurança. Ela te dá a condição de você entender que a morte não é o fim. A gente entendendo isso, muitas coisas que a gente às vezes tem medo, passa quase que naturalmente a fazer parte do nosso cotidiano. O medo é muito mais pelo desconhecido, pela criação da nossa imaginação, que, por não conhecer, a gente pega um determinado ponto e transforma esse ponto em algo muito maior do que a gente pode lidar. Quer ver? Vamos imaginar uma seguinte situação. Há alguns tempos atrás, uma pessoa chegou para a gente aqui, não sei se era aqui ou na outra casa espírita. Ela falou assim: o meu medo é tanto, Zé, que eu não sei como que eu cheguei aqui hoje. Eu virei e falei assim: mas você veio, não veio? Vim, mas vim pensando, por que eu estou fazendo aqui? Eu falei assim: pois é isso. Quanto mais a gente tenta fazer com que as nossas maneiras de pensar a realidade nos amedronte, a gente tem que, sabe, fazer igualzinho aquele desenho animado, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Por quê? Porque indo, você percebe que está muito mais, às vezes, na nossa imaginação do que... Aí eu brinquei com ele, tive a oportunidade, porque já tinha uma certa relação. Aí eu falei para ele assim: menino, a primeira coisa que você tem que entender, que é o pior que pode acontecer para nós aqui, é a gente morrer. Grandes coisas. A gente levanta lá do outro lado, bate a poeira e toca a vida. Ele falou assim: mas isso, Zé, eu não consigo internalizar isso. Eu falei assim: mas é porque você não tem o estudo mais profundo da doutrina. Tenta entender o estudo mais profundo, vai procurar, dentro da lógica que você pode construir, essa certeza de que a morte é apenas um estágio. E aí você vai perceber que você pode, junto com a psicoterapia, junto com atendimento fraterno, acolhimento fraterno numa casa espírita, você pode superar todos esses medos. Quantas e quantas vezes a gente, às vezes, não coloca os nossos medos e, às vezes, traduz os nossos medos em transtornos obsessivos compulsivos. Eu me lembro do filme Melhor é Impossível. Melhor é Impossível. É um filme com Jack Nicholson, indicado ao Oscar, não sei se ganhou. Na época, eu acho que ele ganhou o Oscar como ator. Aquele filme é simbólico. Olha, o homem era um poço de situações em que ele ritualizava tudo. Entrava para dentro do apartamento, fechava a porta 5 vezes, ele lavava as mãos 5 vezes com 5 sabonetes diferentes, tinha um ritual para calçar o sapato, um pezinho para cá, um pezinho para lá, e depois calçava. E eu ficava imaginando, na hora que eu estava assistindo o filme, o sofrimento desse ser humano. O ser humano que não consegue se alimentar sem que ele leve os talheres. Olha o medo embutido, o medo da contaminação, o medo de... Só comia a partir de uma lanchonete em que tinha uma garçonete que o servia. Aí essa garçonete um dia não foi. Eu já posso dar spoiler, porque o filme é antigo, viu, gente? Não tem... Aí você vai percebendo ao longo do filme que, quando ele se apaixona pela garçonete, esse amor vai crescendo de tal forma, e eu nunca vi uma declaração de amor tão genial igual ele quando declara para ela. Ele se declara para ela dizendo assim: eu parei de tomar o meu remédio. Ela não entendeu. Porque, eu falei: como assim?
é porque você me faz melhor. Você me faz sentir melhor. E aí, quando você vai percebendo ao longo da história, esse amor, esse grande caos que chama-se amor, faz a vida dele ter significados extraordinários. E o final não tinha outro caminho a não ser. Ele não pisava em divisa de piso. A última cena é ele pisando na divisa do piso e nem ligando. Faz parte do nosso ser, às vezes, passar por situações que nos amedrontam brutalmente. Mas, ao introjetarmos a ideia de que somos imortais e lidar com uma encarnação, essa presente existência nossa, tem muito a nos ensinar. É só a gente aprender a olhar, a aguçar o nosso olhar e descobrir o que é que a gente precisa de aprender. Às vezes é exatamente superar essas condições em que a gente se encontra. Um passinho de cada vez, sem se cobrar, um passinho de cada vez, buscando as suas seguranças de viver. E aí, tomara que você encontre a alegria de viver, porque a vida nada mais é do que nascer, potencializar a vida, chegar no topo, depois depreciar e desencarnar, voltarmos para casa. Depois de um tempo, voltar tudo novamente e começar toda a história. É o que está escrito lá no início do livro dos Espíritos. Né? Encarnar, desencarnar, viver, desviver e vai por aí afora. Aí, aos pouquinhos, a gente vai se tornando mais seguros. Bom, uma outra pergunta que chegou aqui agora foi a seguinte. Uma vez fui a uma benzedeira e durante o processo ela passou mal. Ao final ela estava até rouca. O acolhimento fraterno é como uma benzeção ou terapia? Qual a diferença entre benzer, passe e acolhimento fraterno? Antes de responder de fato, assim, diretamente, nós, seres humanos encarnados, podemos e temos plena condição de desenvolver a nossa mediunidade. Então, não é médium apenas quem frequenta ou pratica ou crê na doutrina espírita, ou que frequenta centro espírita. Há médiuns em todos os lugares, distribuídos em todas as religiões, em todas as cidades, em todos os países, em todo o mundo, que não necessariamente conhecem a doutrina espírita. Bom, esse médium, então, conforme a sua formação, conforme a sua cultura, conforme o seu desenvolvimento e seu aprendizado ali naquela comunidade, por exemplo, aqui no Brasil, as benzedeiras são muito comuns. E é um dom, né? Às vezes eu escutava essa palavra, que era passada de mãe para filha, de avó para filha. Era algo aprendido, mas era algo treinado também. E evocavam muito a fé, ou seja, todas, pelo menos todas que eu conheci, eram todas muito fervorosas, eram crentes em Jesus, eram crentes em Nossa Senhora. Ou seja, eles tinham, essas benzedeiras tinham grande condição de se conectar à espiritualidade de alguma forma. E aí, então, muitas delas se propunham a ajudar as pessoas, de alguma forma, trabalhando algo semelhante a um passe. Ou seja, com a reza, com a evocação de boas energias, conectando-se ao plano espiritual, mentalizando Jesus, que é algo que a gente até diz mesmo dentro da sala do passe: mentalize Jesus, mentalize, conecte-se à espiritualidade.
Então, essas benzedeiras, de alguma forma, faziam isso de uma forma intuitiva, aprendida ali, sem necessariamente ter uma formação doutrinária, ou um curso, ou algo semelhante. Então, as benzedeiras, elas funcionam como médiuns, mas elas também estão suscetíveis à influência de todo tipo de espírito e à percepção do que está acontecendo em função da sensibilidade dela. Esse sentir-se mal, sentir tonteira, ter que sentar-se ao final da benzeção, bocejo, são todas manifestações que podem acontecer em função da maneira como é trabalhado aquele momento. Se ela está sozinha, normalmente as benzedeiras estão trabalhando sozinhas, assim, não tem um grupo que dá apoio. Então, eventualmente, ela pode sim fragilizar-se perante aquilo tudo que nós carregamos ou trazemos junto a nós, em função dos nossos pensamentos. Eu observei aqui que a palavra, a ideia pensamento associada ao pensamento do medo, ao pensamento da culpa, ao pensamento negativo, isso tudo nos faz ficar mal, desequilibrados. E é nessa hora que esse pensamento desequilibrado permite a aproximação dos espíritos não tão evoluídos assim, e ao buscar uma benzedeira, aquele grupo todo vai ser trabalhado naquele instante. E é possível que a benzedeira perceba essa dificuldade ou esse ambiente mais trabalhoso ou mais complicado. No passe é algo semelhante, ou seja, ali aquele grupo que está trabalhando o passe, da mesma forma busca atuar como uma ferramenta para que a espiritualidade proporcione algum tipo de reequilíbrio para aquele espírito, para aquela pessoa encarnada. Então o passe e a benzeção podem ser comparados de alguma forma em ambientes diferentes, com preparações diferentes, mas se há a intenção da caridade, do amor e da ajuda, a espiritualidade vai acompanhar o momento e vai ser ajudada a pessoa que está ali. Já o acolhimento fraterno, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. Ser acolhido sempre é bom, claro. Só que no acolhimento existe uma oportunidade da conversa, coisa que muitas vezes não acontece nem na benzeção, nem no passe. E o acolhimento fraterno, a própria palavra fala, o termo indica acolher. O acolher indica ouvir, em participar, sim, amparado pela espiritualidade, sim, mas muito envolvendo aquela pessoa que se dispôs a te ouvir, a te acompanhar e te dar algum tipo de apoio. Porque, gente, falar já ajuda muito na solução de muitos problemas. Externalizar, verbalizar, falar, explicar, falar, faz com que o nosso pensamento seja ativado, junto daquele mediador, aquela pessoa que busca estar ali caridosamente querendo te ajudar, há uma edificação, você vai conseguir, dependendo, claro, da situação, avançar. Que o importante é mudar. E a mudar, se a pessoa que chegou para um acolhimento está muito chateada, muito desequilibrada, precisando ser acolhida, o acolhimento vai dar um pouco de conforto. E esse pouco de conforto já pode ser suficiente para ela buscar um caminho diferente. Como o desencarnado que não aceitou a partida pode afetar a vida dos familiares? Às vezes o desencarnado, né, nessas condições, que ainda está no ambiente familiar, ele pode afetar, às vezes, sem ser intencional, apenas pela própria vibração, pelo desespero, pelas energias que ele está emanando, que entram em sintonia com as pessoas da família. Então, nesses casos, gente, não tem outra via a não ser preces, encaminhamentos afetivos a esses companheiros, para que eles possam abrir a sua mente, abrir o seu olhar, para que ele enxergue as pessoas que às vezes estão do seu lado, oferecendo ajuda.
Na maioria deles é porque eles não conseguiram enxergar as pessoas que estão do seu lado para lhes ajudar. Basicamente é só quem já leu O Nosso Lar, o André Luiz era mais ou menos esse tipo de pessoa que não na família dele, mas no local onde é que ele estava, ele não conseguia enxergar as pessoas que estavam ali diariamente, diuturnamente, para lhes ajudar. E ele não conseguia enxergar. Até o dia em que ele entendeu, lá no fundo do íntimo mesmo, depois de tanto sofrer, já estava bebendo água, né, chupando a água que passava pelo chão, se sentindo pior dos seres, ele lembra da mãe dele ensinando ele a fazer uma oração. Aí ele, no lembrar, ele aumenta a vibração dele. E a hora que ele aumenta a vibração dele, 8 anos depois de desencarnar, a primeira coisa que acontece é um mentor que estava a pedido da mãe dele para ajudá-lo, ele enxerga, ele vê. Aí, então, ele é recolhido e levado para o nosso lar. Às vezes não tem maldade, às vezes essas condições de afetar a família é vibratoriamente, é só elevar o padrão vibratório da família. Faça o Evangelho no lar, procure saber o que significa o Evangelho no lar. E não tem outra maneira a não ser enviando boas energias para essas criaturas que foram, até que elas, às vezes, se sintam tocadas e possam, né, elevar um pouquinho a sua vibração e enxergar a ajuda que está do seu lado. É só isso. Não tem, às vezes, nenhuma maldade, não tem nenhuma conotação outra que não seja, às vezes, o pedido de socorro, o pedido de esclarecimento. O que está acontecendo comigo? As pessoas não me enxergam mais. Eu estou aqui na minha casa, eu converso com um, converso com o outro, ninguém me dá respostas. Imagina você numa situação assim. É, às vezes, desesperador. E o que faz com que a pessoa possa, né, sair dessa condição? Preces, boas vibrações, ensinar a esse ente querido que, às vezes, falando em voz alta, durante um evangelho no lar, fulano de tal, você que passou, né, para o mundo espiritual, procure agora ajuda no mundo espiritual, falando alto, porque às vezes ele escuta, às vezes ele não consegue ler os seus pensamentos, não consegue entender o que você está pensando, mas ele pode escutar, e às vezes se ele escutar você, é isso que vai acontecer numa reunião mediúnica. Se ele algum dia for levado numa reunião mediúnica, o médium vai falar para ele, o médium vai incorporar ou vai dar passividade para que ele se manifeste, e o dialogador vai falar para ele, você desencarnou, é só isso. Vai falar alto para ele e ele escuta. E aí, ao escutar, ele muda a sua ação, muda a sua atitude, vai procurar a sua história de vida e dar sequência a ela. Beleza? Não se desespere. Oração e orientação para esses entes. Tá ótimo. Lembrando que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, o pessoal do lado está pronto, disponível para poder anotar a pergunta e trazer até a frente. A próxima pergunta é a seguinte: fui casada 2 vezes e deu errado. Tenho um namorado e estou com medo de tudo se repetir. O que faço? É tão interessante como que a palavra medo é frequente no discurso, nas dúvidas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. É muito frequente o medo. E essa pessoa que disse que está vivendo essa situação de medo por perder, por não dar certo mais uma vez um relacionamento. Eu já tinha tentado 2 vezes. O que fazer? É ampla a pergunta, né? Mas
evolução, quando a gente se propõe ou busca relacionar-se com pessoas, aqui não só o cônjuge ou o namorado, nós estamos buscando pessoas que são afins. Por algum motivo, aquela pessoa tem alguma afinidade comigo ao ponto de justificar a nossa união. Tem umas outras situações, algumas situações de dependência, mas em princípio vamos considerar que a pessoa escolheu estar com aquela outra pessoa, casando inclusive. Separou-se e agora tem medo do namorado atual, também não dá certo. A maneira que nós temos de atrair ou estar perto de pessoas do bem, que eu vou generalizar, tá? Pessoas do bem, que querem nosso bem, que buscam junto a nós evolução, é conhecimento, autoconhecimento. Então, se eu cuido de mim, se eu consigo compreender as minhas dores, porque nós temos nossas dores de vida, nossas dores da alma, se eu consigo limpar essas dores, compreender as situações, perdoar muitas vezes, tudo isso somado vai me trazer evolução. E à medida que a nossa evolução acontece por conta da melhora e do equilíbrio dos nossos pensamentos, o pensamento de dor, o pensamento de medo, ele começa a dissipar, ele começa a deixar de existir. E isso faz com que nós fiquemos mais iluminados, inclusive, trazendo para perto de nós essas pessoas que serão companheiras de longa data, ou pelo menos por mais tempo. E pensar também que amar um parceiro, uma parceira, uma pessoa, são ciclos na vida também. Pensar que a pessoa é infortunada, que ela é triste, que a vida dela é pior porque os casamentos ou os namoros não deram certo, temos que compreender melhor. Mas toda vez que nós pensamos na evolução intelectual, moral e espiritual, elevando essa vibração, a gente vai trazer para perto da gente pessoas boas, pessoas cada vez mais capazes de avançar e evoluir conosco. Então não creio, o desconforto, a incerteza, a insegurança, a dor de ficar sozinho, tem muita gente que vive isso, mas Jesus está aí para nos fazer companhia, a companhia é diferente, é muito mais salutar, mas buscar nosso equilíbrio vai fazer com que outras pessoas se aproximem da gente. Boa noite. Quando desencarnamos, encontramos com os entes que tivemos mais vibração aqui na Terra, ou mais afinidade aqui na Terra. Explique um pouco sobre isso. Muito frequentemente, todos os afetos conquistados ao longo da nossa existência são patrimônios do espírito. O que a gente, aliás, vem para cá nos processos, né, de cada existência nossa, é a construção de relacionamentos amorosos, em todos os aspectos. Tanto amor, amizade, amor, né, parental, pai, filho, mãe, tios, avós, a macrofamília, a microfamília e amores que a gente constrói ao longo da vida, em todos os aspectos. A tarefa nossa é só essa. Eu acho que a tarefa que a doutrina espírita nos esclarece é a tarefa que Jesus veio nos ensinar. É sair de um ponto onde a gente não tinha noção do que significava a nossa evolução espiritual, onde o instinto regia absolutamente, para
atravessarmos todo o processo e desenvolvermos o amor. Tanto é que Jesus deixou para nós, que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Essa é a única ordem que a gente precisa cumprir na nossa trajetória evolutiva. Então, todos os nossos amores, todos os nossos afetos, que foram significativos, que foram construídos, serão sempre lembrados no mundo espiritual. Aí, quando você chegar no mundo espiritual, você vai encontrar várias mães, vários pais, várias esposas, vários maridos, vários filhos. E às vezes você vai começar a entender exatamente a extensão disso. Isso é tão forte e significativo que às vezes, na hora que a gente estiver andando na rua, alguém que você olha e você simplesmente tem algo, né, profundo dentro de você em relação àquela pessoa. Quantas vezes você passa por pessoas que estão em situação de rua e você não tem nenhum sentimento em relação a nenhum deles, mas um deles você para, olha diferente e fala: por que que essa pessoa me chamou a atenção? Por que que eu senti algo diferente? Aí, aqui eu lanço uma reflexão. Vai que era o seu filho. Vai que era o seu pai. Vai que... E aí é essa a lógica. A doutrina espírita nos incentiva a viver como Francisco de Assis entendeu o que é viver na humanidade. A tal ponto que os afetos de um Francisco de Assis chega às raias de quem não entende, chama de louco, chamar uma pedra de irmã. Pisava de mansinho para não maltratar as pedras do caminho. Irmão Sol, irmã Lua. Tudo para ele era irmã. Até a enfermidade dele era irmã. O tracoma que ele vai ter que fazer os tratamentos mais dramáticos da sua vida, queimar com ferro em brasa. Na hora que o ferro em brasa estava se aproximando do olho dele, ele falou: ó, irmão ferro, seja bom para comigo. Isso é o ser humano vivendo a sua história de vida. Todos os nossos afetos vão ficar como patrimônio. Então, quando a gente chegar no mundo espiritual, que os afetos construídos vão estar lá te aguardando, os que estão do lado de lá. E quando você volta para cá, os afetos construídos que estão do lado de cá vão ficar felizes que só. É isso, só isso. A vida é só isso. É por isso que não é complicado. É por isso que Jesus falou numa simplicidade: meu filho, faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. É só isso. Para que você complica tanto? Afeto, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Só tem, né, ordem nesse sentido. O que é que a gente está fazendo? Só isso. Eu, na hora que chegar lá no mundo espiritual... Aliás, o André Luiz, quando chegou lá no mundo espiritual e viu um marido com 2 mulheres, mas não sei o quê, ele olhou e ficou escandalizado. Ele falou assim: aí, vai acostumando, meu filho. Na hora que você chega lá, você encontra: nossa, aquela ali foi minha esposa. Não, 1700. E você, em 1800. Vai acostumando com essa ideia. É assim mesmo. Porque o que vale no mundo espiritual são os afetos e os amores conquistados. Beleza? Agora, aqui na Terra, a gente tem que treinar com um só. De um em um já está difícil. Imagina, você querer diversificar. Não dá, né? Está entendendo, né? Boa noite para vocês, gente. Já valeu.